esse é o livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, e a sua história se divide em duas partes principais. Os capítulos de 1 a 11, que contam a história de Deus e o mundo, e os capítulos de 12 a 50, que dão um zoom e contam a história de Deus e apenas um homem, Abraão e sua família. Essas duas partes estão conectadas por um elo, no início do capítulo 12, e esse desenho nos dá uma pista de como entender a mensagem desse livro como um todo e de como ele introduz a história da Bíblia como um livro único. O livro começa com Deus pegando a desordem e a escuridão, que são descritas no segundo versículo da Bíblia, e tirando delas ordem, beleza e bondade. Ele faz um mundo onde a vida pode florescer, e Deus faz a criatura chamada homem, ou Adam em hebraico, e ele a faz à sua imagem, o que tem a ver com sua função e propósito no mundo criado. O homem é feito para ser reflexo do caráter de Deus no mundo e ser o representante que deve governar de acordo com a vontade do Criador. O que, no contexto, significa dar ao homem todo o potencial para cuidar do mundo e fazer desse um lugar onde ainda mais vida possa florescer. Deus abençoa o homem, e essa é a palavra-chave nesse livro. Ele dá ao homem um jardim, um lugar onde ele possa começar e construir esse mundo novo. Então, a questão é que o homem tem sua escolha sobre como ele vai proceder na construção deste mundo. Isso é representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aqui, Deus providenciou e definiu o que é bom e o que não é bom, mas agora ele está dando ao homem liberdade de escolha. Eles vão confiar na definição de Deus de bom e mal, ou eles vão adquirir autonomia e definir o que é bom e o que é mal à sua maneira? E o padrão de Deus é bem alto. Se rebelar contra Deus é abraçar a morte, porque você está virando as costas ao doador da vida. Isso é representado pela árvore da vida. Então, no capítulo 3, uma misteriosa figura, a serpente, entra na história. A ela não foi dada nenhuma introdução, além de o mais astuto dos animais. E fica claro que ela é uma criatura em rebelião contra Deus, e que quer levar o homem a uma rebelião e morte. A serpente conta uma história diferente sobre a árvore e a escolha. Ela conta que adquirir o conhecimento do bem e do mal não vai trazer a morte, mas, na verdade, que esse é o caminho para a vida e para se tornar como Deus. Agora, a ironia disso é trágica, porque nós sabemos que os homens já são como Deus. Eles foram feitos para refletir a imagem de Deus. Mas, em vez de confiar nele, o homem quer autonomia. Ele pega o conhecimento do bem e do mal para ele, e, nesse instante, toda a história sai do controle. O primeiro desastre é o relacionamento humano. O homem e a mulher percebem, de repente, como estão vulneráveis. Agora, eles não podem mais nem confiar um no outro, e eles estão fazendo roupas, escondendo seus corpos um do outro. O segundo desastre é que a intimidade entre Deus e o homem está perdida. E então, eles correm e se escondem de Deus. E quando Deus os encontra, eles começam um jogo de culpar o outro a respeito de quem se rebelou antes. E aqui a história para, e começa uma série de pequenos poemas onde Deus declara para a serpente e para os homens as trágicas consequências das suas ações. Antes, Deus fala à serpente que, apesar da sua aparente vitória, ela está destinada à derrota, a comer poeira. Deus promete que um dia uma semente ou descendente virá da mulher e irá ferir a serpente de forma mortal. O que parece uma ótima notícia, mas a sua vitória virá com um preço. A serpente também irá ferir o calcanhar do descendente enquanto estiver sendo esmagada. É uma promessa muito misteriosa, a desse vencedor ferido. Mas no fluxo da história até agora, veja, isso é um ato da graça de Deus. O homem só se rebelou e o que Deus fez? Ele promete resgatá-lo, mas isso não apaga as consequências das decisões do homem. Então agora Deus informa a eles que cada aspecto da sua vida juntos, em casa e no campo, vai se tornar cheio de aflição e dor por causa da rebelião, os guiando até a sua morte. A partir daqui, a história cai em uma espiral. Os capítulos de 3 a 11 traçam as consequências com o efeito cascata da rebelião do homem e os relacionamentos humanos se rompendo em todos os níveis. E aqui aparece a história de dois irmãos, Caim e Abel. Caim tem tantos ciúmes do seu irmão que quer matá-lo, e Deus o adverte para não cair na tentação. Mas ele faz isso do mesmo jeito. Ele mata Abel no campo. Então Caim constrói uma cidade onde a violência e a opressão reinam. Isso nos leva à história de Lameque. Ele é o primeiro homem da Bíblia a ter mais de uma esposa. Ele as acumula como se fossem propriedade,
Então ele vai e canta uma pequena música sobre como ele é mais violento e vingativo do que Caim sempre foi. Depois disso, nós chegamos na história maluca sobre os filhos de Deus, que poderiam ser seres angelicais malignos ou reis que afirmavam que descendiam dos deuses. E como Lameque, eles adquiriam quantas esposas eles queriam. E havia também os Néflins, grandes guerreiros da antiguidade. Mas não importa qual seja o seu ponto de vista sobre esse assunto, a questão importante é que os homens estão construindo reinos que enchem o mundo de Deus de violência e ainda mais corrupção. Em resposta, a Bíblia diz que Deus está com o coração partido. Os homens estão arruinando seu mundo bom e arruinando uns aos outros. Então, na sua paixão por proteger o que há de bom nesse mundo, ele lava e limpa a maldade do homem com o grande dilúvio. Mas ele protege um homem sem culpa, Noé e sua família. Ele o chama para ser o novo Adão. Ele repete a bênção divina e pede para ir e povoar o mundo. Então, nossas esperanças estão lá em cima, mas Noé também falha, e também em um jardim. Ele vai e planta uma vinha, e ele fica muito bêbado. Então, um de seus filhos, Cã, faz algo vergonhoso para seu pai na barraca. E aqui nós temos nosso novo Adão, nu e envergonhado, exatamente como o primeiro. E o espiral continua descendo. Isso tudo leva à fundação da cidade da Babilônia. As pessoas da antiga Mesopotâmia se juntam para usar uma nova tecnologia que elas descobrem, o tijolo. Agora, eles podem construir cidades, torres maiores e mais rápido do que qualquer pessoa já fez antes. E eles querem construir um novo tipo de torre que vai alcançar os céus. E eles querem tornar seus nomes grandes. É uma imagem da rebelião e arrogância do homem. É a rebelião do jardim, agora em grande escala. Então Deus quebra seu orgulho e os espalha. E esse é um grupo de histórias bem diverso, mas você consegue ver que todas elas estão explorando o mesmo ponto básico. Deus continua dando ao homem a chance de fazer a coisa certa no seu mundo. E o homem continua arruinando isso. As histórias estão reafirmando que nós vivemos em um mundo bom, que nós transformamos em mal, que nós escolhemos definir o bem e o mal por nós mesmos. Então, todos nós contribuímos para os relacionamentos quebrados desse mundo, nos levando a conflitos, violência e, por fim, a morte. Mas há esperança. Deus promete que um dia um descendente virá, o vencedor ferido que vai derrotar o mal na sua origem. Então, apesar da maldade do homem, Deus está determinado a abençoar e resgatar o seu mundo. E a pergunta, claro, é: o que Deus vai fazer? E a próxima história, o Elo, oferece a resposta. Mas, por enquanto, isso é basicamente o que Gênesis de 1 a 11 fala.